você que nos acompanha em mais um Abstract. E no episódio de hoje nós recebemos o coordenador do curso de administração da Unidave, o professor Osmar Nichelati, que veio conversar conosco sobre a Semana da Administração, realizada na primeira semana de setembro aqui na Unidave. Professor Osmar, seja bem-vindo ao nosso Abstract e obrigada pelo aceite. Muito obrigado, Rafa. É um prazer gigantesco estar aqui, colaborando e trazer um pouquinho da história do curso de administração para os nossos alunos e para toda a comunidade que está nos assistindo. Pois é, professor. Nessa Semana da Administração, nós tivemos várias comemorações, né? Celebramos o Dia do Administrador, celebramos também os 59 anos do curso, que foi o pioneiro aqui na instituição. Então, conta pra gente qual foi o objetivo desse evento realizado pelo curso. Então, nós em administração, o NDE, que eu falo em nome do NDE do curso sempre, nós sempre temos o objetivo anualmente de fazer um evento para os nossos alunos, e esse evento sempre tem o objetivo de trazer ou empresários ou empresários para debate ou palestras que tragam assuntos do dia a dia, ou seja, são empresários que vivem em suas empresas, e eles trazem normalmente assuntos que estão no auge da gestão no dia a dia. Então, o objetivo é sempre fazer esses eventos para isso. E aí levar o nosso aluno para que ele perceba também, primeiro, que ele tenha esse contato, apesar de todos os nossos professores eles serem ou consultores ou terem seus próprios negócios, a maioria deles, mas tu trazer um empresário com uma visão externa é muito importante. Então, para eles também fazerem essa conexão entre a teoria do que eles estão vendo em sala de aula e também da prática, e aí a gente normalmente costuma trazer empresários, costuma trazer palestrantes que estejam ligados ao tripé que faz com que as empresas evoluam no seu dia a dia, que tem uma visão sistêmica. E quando a gente fala desse tripé, a gente está falando de uma visão estratégica, a gente está falando de pessoas e está falando de operações. Então, o intuito é isso, sempre estar trazendo empresários para fazer esse link entre a teoria e a prática. Apesar de os nossos alunos eles trabalharem hoje o modelo 80-20, ou seja, 20% teoria bem focada naquilo que realmente tem uma ligação com o que eles vão ver na prática, e o 80% é prática. Então, estudos de caso, viagens técnicas, estudos dentro das empresas, laboratório. Então, o evento da Semana da Administração ajuda nessa conexão. E cara, aí a gente comemorando, esse ano a gente comemora 60 anos da profissão administrador. Então, lá em 1965 a gente foi reconhecido, então isso é muito bacana, e aí 59 anos do curso de administração. Então, assim, eu agradeço a Deus por estar à frente com o NDE do curso nesse momento, e fazer parte de toda essa história. Então, pensando aí nesse tripé, que é importante dentro de uma organização, como é que vocês planejaram as 3 palestras da semana, quem foram os convidados e quais foram as temáticas abordadas? Então, dentro desse tripé, Rafa, o que a gente imagina, o que a gente vive no dia a dia dentro das organizações, A organização não pode ficar parada, ou seja, se ela ficar um ano sem crescimento, e quando a gente fala da situação econômica e financeira que nós vivemos hoje no Brasil, com uma Selic aí de 14%, 15%. Então, se a tua empresa não crescer acima disso, a inflação ela acaba com o teu resultado. Então, um dos pontos principais das organizações é isso, ou seja, você tem que crescer e crescer sempre. E esse crescimento ele tem que estar embasado como uma casa. Ou seja, se a tua casa tem um pavimento, você vai fazer 2, mas a estrutura não estiver preparada, vai chegar uma hora que ela vai ruir. E a empresa é exatamente igual. Então, ou seja, nesse ambiente, nesses cenários de instabilidade, você tem que ter uma empresa muito bem formatada, muito bem organizada para crescer, perante esses desafios que o Brasil tem, de inflação e juros altos. Então, um dos pontos é isso, ou seja, como que uma empresa pode crescer, onde é que ela está hoje,
e para onde que ela vai, o que ela precisa ter na sua base para poder ter um crescimento sólido. Então, esse foi o primeiro intuito, né, de levar para os nossos alunos essa expansão de negócios, ou seja, você está sempre pensando no crescimento, embasado num planejamento estratégico, ou seja, onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar, porque a partir disso você vai olhar para a tua empresa, vai olhar as operações, aquilo que te mantém no dia a dia em relação a resultado, se você está com o fluxo de caixa adequado, se você tem capital de giro, se o teu custo está correto, se as tuas operações de logísticas estão adequadas, se o teu chão de fábrica está pensando em processo. Então, você expande o teu negócio com base nisso, com uma base sólida. E aí sim, aí você vai olhar para frente utilizando inovação, utilizando a IA que tem para nos ajudar. E nesse intuito que nós trouxemos o André Odebrecht para falar de expansão de negócios, né? Até mesmo em relação ao tamanho que ele representa para a nossa economia local em relação às empresas que ele gere, que é uma caçava, empresa de 70 anos, Bovenal, as quais empresas que ele é CEO, é uma pessoa que está à frente da Fiesc agora, né? Então, ou seja, ele veio com essa visão de expansão de negócio e agregou muito para os nossos alunos. E teve um fato bem bacana, porque ele fez a palestra dele na segunda-feira e ele, na semana anterior, ele tinha voltado dos Estados Unidos, né, onde que ele foi representar, foi empresários, né, representando a CNI, e lá ele pôde contar um pouquinho da história do que aconteceu lá, né? Então, ele trouxe essa visibilidade, ele trouxe, ele como empresário, o crescimento que ele tem que ter, precisa estar estudando, precisa saber muito, né, para ele poder estar representando. Então, foi muito legal, né? O segundo ponto que a gente fala desse tripé é gestão de pessoas, ou seja, né, por mais tecnologia que as empresas tenham, por mais crescimento que eles almejem, por mais automação, pessoas são pessoas, nunca serão substituídas, né? Mas só que para você fazer uma boa gestão de pessoas dentro das empresas, a pessoa que está à frente da área de gestão de pessoas, ela tem que entender principalmente a cultura da empresa. Qual que é a cultura? De onde é que veio? O que pensa o dono? Ele consegue transmitir essa cultura dele para as pessoas, e gestão de pessoas vem justamente para entender isso, né? Entender a cultura, entender as equipes e fazer essa integração, né? Então, a gente trouxe a Josiele, Cabral, que ela está à frente de gente e gestão da Brandly. Então, ela veio com essa visão também, ou seja, de integrar o técnico, as pessoas, a cultura, né? Ou seja, em gestão de pessoas você não pode ter isso aqui andando separadamente, você tem que ter uma coisa única. E ela conseguiu e ela consegue integrar muito bem isso dentro da Brandly. É onde que foi a nossa segunda palestra, né? E a terceira a gente costuma dizer assim, né? Se na tua empresa não tem venda, é tudo custo, o restante vira tudo custo, ou seja, você pode fechar um negócio amanhã, né? Então, nessa visão, e primeiro, a nossa economia local, ela com todo respeito, né, aos empresários, microempresários, mas muitos pensam que a venda ela acontece por acaso, né? Ou seja, que você não precisa estar organizado, você não precisa ter vendas, você não precisa ter os canais. E o nosso aluno também são poucos que atuam na área comercial. E a área comercial de vendas hoje ela pode te dar um respaldo muito grande em relação à performance que você pode ter perante as organizações, o crescimento né, do próprio profissional, tanto na vida pessoal como para a empresa. Então, nós tínhamos que falar sobre vendas, ou seja, se você não tem venda, o resto é custo, né? Então, é onde é que a gente trouxe o Daniel, né, e a especialidade dele é justamente a área comercial, vendas, e só que também ele faz um alinhamento entre o desenvolvimento humano com vendas, ou seja, qual que é a visão que esse profissional precisa ter para estar à frente estar à frente na área de vendas, né? E é o que ele comentou, e essa é uma realidade, né? Você não nasce vendedor. A pessoa ela pode ser treinada
para ser um vendedor, né? Então ele trouxe a palestra para nós: prepare-se, você vai ter que vender. Então, completando esse tripé, aonde que nós, o NDE, a gente enxerga que hoje nas organizações, se não tiver essas 3 áreas que são coisas simples, aqui ninguém está falando de nada mirabolante, né? Nós estamos falando simples, e você gerir empresa, você tem que pensar simples, né? E quando você pensa simples, pensando nessas 3 áreas, o resultado por si só ele acontece. Professor, e pela sua fala dá para perceber que houve todo um cuidado, né, um planejamento ao pensar aí na programação da Semana da Administração. Conta para a gente como é que foi então o feedback dos estudantes, né? Eles gostaram, né? E na visão também aí de quem está à frente do curso, dos professores, do NDE, que é o núcleo que pensa, né, assim, mais propriamente o curso, como é que foi? Então, o nosso principal termômetro, muitas vezes, são as redes sociais, né? Onde que lá o aluno ele se manifesta, onde é que ele deixa a sua opinião, né? Então, foi um negócio interessante que ontem à noite, eu conversando com a professora Elisandra, que faz parte do NDE, ela me mostrou as mensagens da Gisele, né? A quantidade de informação, a quantidade de mensagens que ela recebeu em relação à palestra dela, né? Então, isso para nós é muito positivo, mostra esse movimento, né? Essa devolutiva do aluno para com a palestra, para com o tema, né? Então, e por outro lado, como nós tivemos também, de forma paralela às palestras, né, nós colocamos um lanche à disposição dos alunos aqui na sala 111, e como nós estamos fazendo, está sendo feito a validação das bibliografias que nós temos, os livros que foram tirados, ou seja, foram substituídos por obras mais edições mais recentes, por e-books, esses livros foram colocados à disposição dos nossos alunos. Então, o nosso aluno chegava, fazia o lanchinho, ia lá, escolhia alguns livros de todas as áreas, né? Então, nesse momento, a gente conseguia conversar com os alunos, né? Então, como é que foi a palestra ontem? Então, a maioria do pessoal gostou muito, né? Uma palestra do André mais técnica, mais centrada. A da Gisele é uma palestra extrovertida, mas muito focada também, né, nas pessoas, nesse link. E o de vendas, cara, o de vendas é uma coisa totalmente para mexer e, né, fazer a galera pensar. Então, o que eles comentaram, assim, eles gostaram muito, né? Vem ao encontro do que eles vivem no dia a dia dentro das organizações. Então, eles gostaram bastante, assim, foi muito positivo, né? E os professores do NDE, cara, assim, ó, é um negócio muito bacana, cara, porque quando você está à frente de alguma coisa, né? Você está à frente de um setor ou está à frente de uma empresa, enfim, você tem que ter uma equipe, né? Ou seja, nada acontece sozinho, né? E, cara, nós temos uma equipe hoje, o nosso núcleo, né, docente estruturante do curso de administração, não é porque nós somos administradores, mas é um dos melhores, né? Então, nós temos uma galera aí muito focada, com o objetivo do curso, né? Os nossos professores, eles realmente fazem acontecer esse grupo, né? Trabalham muito unido, com uma visão do que o nosso aluno precisa ter. Então, as coisas, elas acontecem de forma natural, Rafa, assim, ó, é lógico, né? É trabalhoso, mas é prazeroso, e quando você vê toda essa equipe integrada, é muito bacana. Então, por isso que é feito com muito amor, né, com muito carinho, né, esses eventos, e aí a gente recebe essa resposta dos alunos, né, de forma muito positiva. E bacana, né, professor, aqui, né, como você comentou, é um evento que não é feito apenas, vamos celebrar o dia do administrador, o curso, e vamos botar qualquer pessoa ali. Não. Essas palestras, né, elas estão linkadas com objetivos do curso em formar um bom profissional, né, que vai conseguir uma boa colocação no mercado, né? Então, pensando nisso, né, no futuro da profissão, qual é a nossa preocupação como curso? Que tipo de profissional nós queremos formar e quais são as ações, né, que nós realizamos no ensino, na pesquisa e na extensão para alcançar essa finalidade? Então, o nosso aluno, ele vem aqui de todo o Alto Vale, né? 99% é aqui dos nossos municípios, né, que compõem o Alto Vale. E aí a gente precisa entender qual o nível de empresa, qual o tamanho das empresas que nós temos no Alto Vale. Então, lógico que nós temos empresas grandes, né, mas a maioria, 99%, são micro e pequenas empresas. E o nosso aluno, ele trabalha dentro dessas micro e pequenas empresas. E muitas vezes os empreendedores,
Alguém que começou o seu negócio muito pequeno, eu vou sair do meu trabalho, eu vou pegar as economias que eu tenho e vou criar o meu próprio negócio. E muitas vezes ele sabe fazer o pão. Ele está o dia inteiro ali fazendo pão, só que vai crescendo, ou seja, ele começa a colocar não só o pão, começa a colocar cuca, daqui a pouco começa a colocar outras coisas lá na panificadora dele. E quando ele percebe, ele está desfocando do negócio, porque daqui a pouco não é ele mais que está botando a mão na massa, literalmente, né? Mas ele tem que começar a fazer compras, ele tem que cuidar de finanças, ele tem que vender. E é nesse ponto aqui que a gente conversa muito com o nosso aluno e a gente quer preparar o nosso aluno justamente para estar dentro dessas micro e pequenas empresas, fazendo o papel de gestor e deixando o dono focado naquilo que ele sabe fazer. Então, o nosso objetivo é justamente isso, é mostrar para o nosso aluno que nós temos muitas empresas aqui no Alto Vale, que são empresas que precisam do gestor, que precisam do administrador, e quando a gente fala, né, para o nosso aluno ele buscar o papel dele dentro das organizações, é justamente isso. Não só pensar em ser um assistente administrativo, mas sim ir para dentro das organizações, com essa visão estratégica, com visão de gestão de pessoas, com visão que a empresa tem que crescer, e aí sim ela vai estar ajudando o nosso Alto Vale crescer de uma forma muito concreta, né? Porque senão, novamente, as nossas empresas elas começam, desfoca. Como são empresas pequenas, então o dono muitas vezes está à frente de tudo. Então a gente tem incentivado muito o nosso aluno a buscar o espaço dele na empresa que ele trabalha ou nessas micro e pequenas empresas aqui da região. E se a gente conseguir fortalecer isso, a gente vai continuar crescendo, né? Se você fizer a micro e pequena empresa crescer, a estrutura ela vai ficando mais forte em termos econômicos e financeiros aqui da região, né? E como é que ele busca essas competências, né? Como é que a gente prepara esse nosso aluno para estar à frente, né, dessas organizações? É justamente aquilo que eu comentei no início, né? Nós já viemos aí pelo menos há uns 4, 5 anos, né, trabalhando na metodologia 80-20, ou seja, o nosso aluno ele se assusta um pouquinho, porque muitas vezes ele vem para o curso de administração pensando que vai ser muita teoria. E muito pelo contrário, ele vem para cá, onde que ele se depara com um curso extremamente prático, né? Então, os nossos professores hoje, eles trabalham dentro das 4 linhas, ou seja, a aula dele é das 7 das 19 às 22 horas, e aqui dentro o aluno ele aprende a parte teórica e já vai para a prática. E essa prática é estudos de caso, são estudos e pesquisas que eles fazem dentro das empresas e trazem para trabalhar dentro da sala de aula. Nós temos a consultoria acadêmica que ajuda também com projetos, tem toda a parte laboratório, tem os jogos de empresa, tem gamificação, tem as visitas técnicas que os alunos gostam muito. Então, esse link ele vai entendendo qual que é a competência que ele precisa ter para atuar dentro das empresas, né? E quando a gente fala em competência aqui, é ele sair aqui com uma visão estratégica. Então, aonde que a minha empresa está e onde é que ela quer chegar? Quais as áreas que eu preciso ter muito bem organizadas para me entender que se a minha empresa ele está com algum vestígio de aperto de caixa, que ele consiga voltar para dentro da empresa e identificar o porquê. Porque quando você está sem dinheiro é um sintoma, ou seja, a tua empresa não quebra porque o teu caixa está negativo, ela vai quebrar antes, que é o que está fazendo com que ela chegue lá. Então, a gente ensina o nosso aluno a perceber isso e ver onde é que estão os problemas, então, estruturar isso, né? Então, ter essa visão estratégica, cuidar de pessoas, né? E automaticamente olhar para o mercado e dizer assim, cara, eu tenho que vender, então são essas capacitações que a gente faz com que o nosso aluno tenha. Professor, e além de ser coordenador, né, docente aqui na unidade, o professor também é administrador, né? Então, assim, falando agora, né, para quem está aqui na sala de aula, os nossos estudantes, né, para eles se atentarem a isso, que habilidades o professor enxerga que são necessárias para o administrador do presente e do futuro? Então, na realidade, nós atuamos no mercado numa empresa de consultoria, né? Então, a gente vive um pouco esse dia a dia aí do que as empresas necessitam, né?
O que nós precisamos é que o nosso aluno ele saia daqui, além do conhecimento técnico, né, que ele é levado para isso, né, para entender todas essas áreas que a gente falou, então seja um conhecimento técnico para identificar fragilidades, né, para poder fazer uma análise de onde é que ele está e de onde é que ele pode chegar, criando planos de ações para que isso aconteça, né? Mas o nosso aluno ele tem que sair daqui corajoso, né? Ele tem que sair daqui corajoso, ou seja, ele tem que ir para dentro das organizações sabendo tomar decisão. Então, nós como administradores, nós olhamos os cenários, visualizamos onde é que estão os riscos, onde é que estão as oportunidades, e aí tomamos decisão. E essa decisão, ela sempre vai te jogando para frente, né? Então, você sempre dá um passo. Então, o nosso aluno ele tem que sair aqui de dentro com essa habilidade de analisar os cenários, perceber aonde que a organização se encontra naquele momento, e aí ajudar, sim, o dono da empresa a tomar decisões, e decisões seguras. Então, ele tem que ter uma das principais características dele, uma das principais atributos dele, tem que ser corajoso, com uma visão de futuro e ter aquela coragem de tomar as suas decisões para o dia a dia. Encerrando aqui o nosso bate-papo, eu quero deixar agora a palavra livre, né, para o professor deixar uma mensagem para o estudante que veio para a nossa semana da administração, ficou empolgado, né, com tudo que ouviu, que aprendeu, para que ele não deixe essa chama se apagar e continue dando o seu melhor na sua formação, aproveitando tudo que o curso oferece em estrutura, ensino, formação dos professores, né, para que ele consiga construir uma boa carreira acadêmica e depois ir bem preparado para o mercado de trabalho. Então, a mensagem final que a gente deixa, né, para os nossos alunos é que eles tenham um desejo de aprender. Nós temos algumas escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida. E uma das escolhas, né, que nós precisamos fazer é aprender. Então, você não pode chegar e obrigar ninguém a ler um livro, ou ler um estudo de caso, ou vir para dentro de uma sala de aula. Então, a primeira coisa, o aluno, ele tem que ter o desejo de aprender, o desejo de continuar aprendendo, o desejo de evoluir sempre. Eu acho que esse é o ponto principal. Em alguns momentos da minha vida, se eu tivesse parado de aprender, talvez eu não estaria onde que eu estou hoje, né? Com consultoria dentro de empresas, à frente de um curso. Então, em todos os momentos que eu cansei, nesses momentos eu tive força para continuar aprendendo, para continuar estudando, para buscar conhecimento. E nós nunca paramos frente a um obstáculo. Ou seja, quando você para, aí você começa a perder. Por mais difícil que seja, mas você sempre vai encontrar caminhos para aprender, para buscar ajuda e para continuar evoluindo. Então, eu acho que a principal mensagem que a gente deixa é isso, é o desejo de aprender, o desejo de continuar evoluindo. Muitas vezes a gente vai ter dificuldades, sempre. A gente sempre vai ter dificuldade no dia a dia. Mas, a partir do momento que você encara isso de cabeça erguida, com sabedoria, com conhecimento, tendo discernimento do que fazer, as coisas elas vão se resolver. Talvez não na velocidade que a gente imagina, né? Eu tinha um tio meu que ele sempre falava, né, que as coisas se resolvem no passo do gado, e o gado anda bem devagar, então muitas vezes não é aquela pressa, mas você tem que estar resolvendo, você tem que estar evoluindo sempre. Então, ter esse desejo ardente de estar aprendendo, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente poderia deixar. Muito obrigada, professor Osmar, por ter vindo aqui, né, relatar um pouco do que foi a Semana da Administração. Parabéns pela organização do evento, um evento muito bem planejado e executado, né, e sucesso aí à frente do curso, né, e que os acadêmicos, né, saibam aproveitar todas essas oportunidades que a Unidave oferece a eles. Muito obrigado, nós que agradecemos pela oportunidade de vir aqui, conversar um pouquinho com os nossos alunos, conversar um pouquinho com a comunidade e deixar o recado, né? O curso de administração está aqui com as portas abertas sempre. Nós temos turmas grandes, turmas que vêm, que ficam, que estudam, porque eles estão começando a perceber as oportunidades que tem nesse mercado aí, ou seja, se é na tua casa ou nas empresas, a gente sempre precisa de administradores. Obrigado. E o processo seletivo logo está aberto, né? Então, para quem quer cursar administração, na melhor, fique atento aí que nas nossas redes, né,
terão todas as informações para quem quer cursar administração, né, professor? A Unidave ela tem um período seletivo. Agora, nós, como curso, a gente nunca para o nosso seletivo. A gente está sempre recebendo os alunos, sempre deixando anotadinho ali para que quando chegar no momento certo a gente chamá-los para vir estudar. Então, a gente está sempre à disposição, né? O nosso contato está lá na nossa página, lá na Unidave, lá no curso da administração, nosso WhatsApp, e-mail, pode chamar a gente pelo WhatsApp mesmo, a gente prefere, né? É mais rápido, tem que ser dinâmico. Então, a gente espera aí que os nossos alunos venham realmente estudar, né? Quem gosta dessa área, que vem estudar para realmente ajudar as empresas a crescerem. Bacana. Obrigada, professor Osmar. Obrigado, Rafael. Obrigada para você também que nos acompanhou em mais esse episódio do Abstract e até o próximo. Tchau, tchau.